Fala pessoal, no programa de hoje vamos conversar sobre provas científicas da existência de Deus. Vocês que são religiosos, céticos ou mesmo ateus e se interessam pelo tema, bora conversar sobre isso? Muita gente se pergunta sobre se é possível a ciência apresentar alguma prova da existência da divindade. Os ateus, céticos ou até os agnósticos dirão que isso é impossível. Já os religiosos pensam que é possível sim os pesquisadores apresentarem algo nesse sentido. No YouTube até encontramos vídeos de pretensos cientistas demonstrando cientificamente a existência de Deus. Só que talvez este debate esteja indo por um caminho errado. Se vocês querem saber mais sobre isso, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Se vocês preferirem assistir este programa em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Para começarmos este podcast, vamos fazer a pergunta mais básica de todas. É possível haver provas científicas da existência de Deus? Olha, eu confesso que essa pergunta sempre me pareceu estranha por uma razão muito simples. O que a gente chama de Deus é essencialmente uma ideia abstrata. Embora a língua portuguesa o defina como substantivo concreto, de um ponto de vista filosófico, ninguém pode pegar, cheirar, tocar, degustar ou ouvir um Deus. Isso é uma ideia que pertence à subjetividade humana, tal qual noções como democracia ou liberdade. Perguntar se é possível provar cientificamente Deus é o mesmo que perguntar se a ciência pode provar se coisas como democracia ou liberdade existem. Será que a própria pergunta faz sentido? E, sendo Deus uma ideia abstrata, ele só passou a existir com os seres humanos. A ideia de Deus não existia na época dos dinossauros, por exemplo. E pior, mesmo quando os seres humanos surgiram na Terra, a maioria das sociedades sempre foi politeísta. Em termos históricos, o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus, é até bem recente. Mas antes dos ateus mais apressados dizerem que, em função de Deus ser uma ideia abstrata, logo ele não existe, eu peço um pouco de calma. Democracia não tem uma existência concreta fora dos seres humanos, e também é uma abstração. E milhões de pessoas seguem suas vidas com base nesta ideia. Logo, as ideias que os seres humanos trazem dentro de si têm alguma existência numa dimensão filosófica da realidade. E isso certamente se aplica a Deus. De alguma forma, essa ideia existe enquanto os seres humanos operam com ela, matando, patrulhando a vida sexual alheia, apoiando golpes de Estado ou fazendo bem ao próximo em nome dela. Mas considerando esse aspecto de Deus como uma ideia abstrata que existe dentro de nós, o que isso nos traz sobre a possibilidade de prová-la cientificamente? Muita gente tenta trazer argumentos racionais a essa discussão, apelando para supostas organização, racionalidade e perfeição da natureza. Em função disso, logo, Deus existiria, pois não seria possível a natureza organizar a si mesma sem um princípio inteligente por trás de tudo. Mas será que esse argumento faz sentido? Olha, do meu ponto de vista, esta é uma ideia até razoável, mas existem dois problemas nela. O primeiro deles é que, embora a chamada natureza tenha algum grau de organização e beleza, uma outra parte dela é puro caos, desordem, crueldade, indiferença e feiura. Nesse mundo criado por Deus, há terremotos, maremotos, vírus e bactérias que ceifam a vida de humanos e animais, câncer, fome e uma lógica onde os mais fortes estão constantemente matando os mais fracos. Para se ter uma ideia, mais de 90% das espécies de animais que já existiram na Terra sequer existem mais. Se hoje a nossa vida humana é mais confortável, foi porque nós lutamos contra essa natureza supostamente criada pela ideia de Deus. Então assim, como é que esse tal Deus que tudo organizou e que é cheio de amor, construiu esse mundo tão caótico e cruel? A verdade é que as religiões abraâmicas, que correspondem ao judaísmo, cristianismo e islamismo, nunca souberam explicar direito isso.
Elas tentam dar desculpas esfarrapadas do tipo que o mal do mundo seria causado pelo diabo, pelos seres humanos, entre outros. Mas a verdade é que associar a organização da natureza a uma prova científica de Deus é um argumento bem falho. Ele só se sustenta se você voluntariamente excluir o lado ruim e cruel da chamada natureza. Só que nessa discussão entra um outro problema. Ora, vamos supor que a beleza e a organização de uma parte da natureza advenha de um plano espiritual. A questão é, por que o Deus cristão, judaico ou islâmico é quem seria o responsável por essas coisas? No mundo existem as divindades africanas e de povos indígenas, os deuses hindus, os princípios do taoísmo chinês, bem como deuses egípcios, gregos, romanos, astecas, etc. Por que justamente o Deus cristão é que estaria na base da natureza e não os outros deuses? Então, assim, provar cientificamente a existência disso que chamamos de Deus é necessariamente provar a inexistência de outros deuses. Para vocês que são céticos ou religiosos, isso faz sentido? Por que a gente não pode olhar a beleza de um girassol e concluir que Exu ou o deus hindu Shiva existem? Em função disso, a discussão sobre provar cientificamente a existência de Deus me parece meio papo de doido mesmo, porque diferentes religiões têm ideias distintas sobre a hierarquia do plano espiritual ou dos seres que nele habitam. Se a ciência quiser investigar o mundo da espiritualidade de um ponto de vista da realidade, eu acho que seria mais interessante tentar provar a existência de realidades ou planos fora do mundo material, algo como energias sutis ou universos paralelos. Talvez aí possamos conversar sobre o que a ciência pode dar ao mundo da espiritualidade. Mas provar cientificamente Deus é algo muito distante e ontologicamente complicado, pois não só Deus é uma ideia abstrata, como existem outras divindades além do Deus de judeus, cristãos e muçulmanos. Se tiver que provar alguma coisa, espero que um dia a ciência prove a existência do panteão hindu. Por fim, o debate sobre provas da existência de Deus recai naquilo que considero o Deus dos benefícios pessoais. É a pessoa que consegue comprar um carro, uma casa ou a cura para uma doença e acha que isso prova que Deus existe. Bem, faremos um podcast especificamente sobre o mundo espiritual e benefícios materiais. Mas por hora, esse problema recai na mesma questão que coloquei acima. O cristão pede um carro, consegue comprar um e conclui que Deus existe. Mas na Índia, um hindu pede um carro para Ganesha, consegue comprar um. Logo, Ganesha existe. Um candomblessista pede uma casa para Oxumaré, consegue uma casa. Logo, Oxumaré existe. No final das contas, se este raciocínio é correto, isso prova a existência de milhares de deuses, divindades ou entidades, algumas até antagônicas. Neste caso, existiria tantos deuses quanto quiséssemos criar. Contudo, as pessoas conseguem comprar carro em função do ambiente institucional, empresarial e econômico de um país. E afirmar que existem entidades espirituais ajudando você a comprar carro é o mesmo que concluir que essas entidades não ajudam milhões de pessoas que sequer têm dinheiro para se alimentar, e menos ainda para comprar carro ou uma casa. Será que isso faz sentido? A ideia de conquista de um benefício pessoal não prova cientificamente a existência de Deus. Ela é tão somente um raciocínio associativo baseado em fé. Mas falaremos sobre isso em outra ocasião. Este foi um programa da Igreja Missionária do Ceticismo Revelado, ou simplesmente Igreja Cética. Eu sou Felipe Dias e o que foi dito aqui é um recorte de uma discussão complexa e com muitos pontos de vista. Caso você discorde de algo ou tenha outros pontos a considerar, deixe nos comentários aí embaixo. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Valeu, pessoal!